Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano no Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, beleza? Bom, vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Vamos aprender sobre o ar, né? Continuar falando sobre o ar e responder essa questão aí, ó. O ar tem peso? O que vocês acham? Se tem peso, como que a gente pode medir? Ele é leve? Pesado? Bom, então abram o livro de vocês aí na página 53, beleza? E vamos acompanhar aí através do livro, tá bom? Então, nas últimas videoaulas a gente já vem falando sobre o ar, né? Não precisa de a gente ver ele para saber que ele existe, tá? E através de algumas pequenas experiências, né, nós conseguimos identificar que ele está ali. Não precisa de a gente ver, tá bom? Dentro do ar, né? O ar é composto por gases extremamente importantes, como por exemplo o oxigênio, N2, gás, que é o nitrogênio, tá? Gás carbônico e até alguns gases que podem poluir, que nós chamamos de gases poluentes da atmosfera. Lembram da última videoaula que eu mostrei duas imagens? Uma com um ar extremamente escuro, né? Com poluição atmosférica. Gases poluentes podem ser liberados em indústrias, poluindo o ar, não é mesmo? E podem ser extremamente prejudiciais para nós também. Mas como isso aí foi tema da nossa última videoaula, nós vamos responder essa questão. E aí, o que vocês acham? Tem peso ou não? Bom, temos aqui então três imagens, dois dirigíveis e um balão. Balão de ar. Pensam comigo, se o ar tiver peso, tem peso, como que esse balão, esses dirigíveis poderiam voar? Como que eles voam? O ar tem peso, né? Aí ele ficaria extremamente pesado. Como que ele ia ficar lá em cima, lá, voando? Não é mesmo? Então, olha só. Esses dirigíveis, tá, pessoal? Que chama este meio de transporte, o princípio, a maneira com que ele voa é o mesmo de um balão, tá? Então, muda só o formato. O balão tem o que aqui dentro? Ar. Tá? Tem ar aqui dentro. E aqui dentro também do dirigível tem ar, tá? Eles enchem de ar e saem andando aí, controlando o voo, tá? Como que eles conseguem voar, então? O que é que vocês acham? Bom, então a gente vai responder aí ao longo dessa aula. Então, relembrando, o ar não tem cheiro, ele não tem cor, não tem gosto e a gente não consegue ver ele. Mas eu posso sentir ele no ar quando vento, quando eu sopro, quando eu encho uma bola e quando eu respiro também. Eu consigo sentir ele entrando dentro do meu nariz. No ar tem vários elementos como oxigênio, gás carbônio, né? Enfim, gases que podem ser bons e gases que podem ser considerados poluentes, tá? Então, quando eu estou falando de gases poluentes, são aqueles gases que não são bons, fazem mal para a nossa saúde. Outros gases que fazem bem, que nós precisamos. Um deles é o oxigênio, tá? Então, antes de ler esse finalzinho aqui, ó, que é importante, a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Vejam só, balão, tá? Mas não é esse balão, bexiga, né? Quando a gente pega aquela bexiga assim de festa, enche ela, sopra ela, você colocou o que lá dentro? Ar, tá? Bom, a primeira coisa que você colocou lá dentro foi gás carbônico, né? Porque você expira gás carbônico, inspira, respira oxigênio e elimina gás carbônico, tá? Então, você colocou gás carbônico lá dentro e ar. Só que ela saiu voando, a bexiga voou. Não, você pode até jogar ela um pouquinho para cima, né? Joga ela para o alto, só que ela vai cair.
a tendência dela é cair, tá? Então por que ela não sai voando e esses daqui saem voando? Tá tendo diferença aí, não é mesmo? O que está interferindo? Bom, para confundir ainda mais a cabeça, é, lembram que em shoppings, eventos e até no zoológico, pessoal, não sei se vocês já foram no zoológico há muito tempo, existem aqueles balões em formatos de animais que o cara vai estar lá vendendo, segurando um balão e ele está flutuando, não é mesmo? Ele é como se estivesse flutuando no ar. E se a gente soltar, o que ele vai acontecer? Ele vai subir, não é mesmo? Ele sobe, tá? Bom, nesse balão específico, pessoal, que é utilizado em festas, que ele fica aí flutuando no ar, dentro dele vão possuir gases que são mais leves, são menos densos. Ele é mais leve que o próprio ar. Por isso que ele sobe. Beleza? Desses balões de festas. Diferente da bexiga que a gente entra, né, que a gente enche, tá? O balãozinho de festa que a gente enche mesmo, de cores diferentes, a gente enche ele com a boca e solta, ele não sobe. Mas esses balões que as pessoas vendem em eventos, ele fica lá flutuando, porque dentro dele possui um gás que é mais leve do que o próprio ar. Poxa, se esse gás ele é mais leve do que o próprio ar, o ar pode ter peso? Sim. Respondendo, então, ele vai ter peso. Olha só. O ar ele possui massa, tá? Que a gente vai entender o que é massa, peso, porque esses elementos são formados por átomos. E todo átomo tem massa. Que nomes difíceis, tá? Presta atenção. Todo átomo é como se fosse a nossa célula. Átomos são substâncias extremamente pequenas que vão construir, constituir todos os elementos da vida. Tá? Então, o que tem no ar? O ar é composto por quê? Por gases, não é mesmo? E esses gases são formados por átomos. Tá? Existem átomos mais leves e mais densos, tá? Mais pesados. Existem átomos leves e átomos pesados. Tá? Então, vejam só. Existe um outro fator extremamente importante que vai está relacionado com essa questão também, tá? Que é a gravidade. Então, olha só. E o peso do ar? Se existe massa, é claro que o ar pesa, ele vai pesar. Só que a gravidade, pessoal, que é um conteúdo que vocês vão ver no próximo ano, também vai interferir nisso daí. O que é a gravidade? Força da gravidade. Tá? Vou só dar um iniciozinho, uma introdução, tá? Para não, para não confundir a cabeça. Na Terra, existe a força da gravidade, que é uma força gerada pela própria planeta Terra que nos mantém presos, fixos a ela. Por isso que quando os astronautas, cientistas vão para fora do planeta Terra, eles ficam flutuando, porque não tem força da gravidade atuando lá. Ela só atua aqui na superfície do planeta Terra. Então, olha só, o ar tem peso? Sim, ele tem, tá? Como o ar é invisível, estamos em tempos, estamos o tempo todo imersos nele, a gente está imerso, a gente está sobre ele, a gente está nadando sobre o ar. Frequentemente nos esquecemos de que ele existe e principalmente de que ele tem peso. Ele tem peso sim, pessoal. Tá, Renan, não estou entendendo. Como que esses balões, então, eles vão conseguir sobrevoar ainda, mesmo dando peso? Bom, o que vai interferir aí, pessoal, é a temperatura, tá? A temperatura temperatura do ar, consegue ajustar o peso do ar, tudo bem? Então, quando você pegou o balãozinho, esse balão, a bexiga mesmo, e você mesmo enche ele, você está colocando ali ar até que estava dentro de você, tá? Então ele fica mais denso, ele fica como se fosse um médio, né?
Ora ele pode ficar sobrevoando um pouquinho, depois ele cai. A tendência é sempre cair, tá? Porque tem peso dentro dele, tá? E no caso dos balões e dirigíveis, tá? Os balões de meio de transporte, eles vão utilizar uma técnica de alterar a temperatura do ar, tá? Então, o que que tem dentro, o que que precisa de construir para construir um balão? Primeiro, um maçarico. Vejam só, nessa imagem aqui, temos um bem grande. Maçarico, pessoal, é um equipamento utilizado para emitir labareda, fogo, tá? Então, durante todo o transporte, tá? Ele fica ligado, tá? E alterando aqui a temperatura interna. Então, temos temperatura interna do ar, aqui vai ser uma temperatura, e aqui vai ser uma outra temperatura. Temos então temperatura interna e temperatura externa, correto? Temperatura interna do ar e temperatura externa do ar. Então vejam só, o maçarico aquece o ar do envelope, envelope aqui é o balão, que se expande e fica menos denso que o ar de fora do balão. Então a temperatura, o fogo, pessoal, emite calor. E a temperatura do ar vai interferir no seu peso. No caso de alta temperatura, vai deixar ele mais leve. O que vai acontecer? Ele vai subir. Beleza? A decolagem ocorre quando esse ar supera aqui dentro, em cerca de 60 graus Celsius, a temperatura externa. Então, olha aqui, temperatura interna e externa. Quando a temperatura aqui estiver muito alta, o que vai acontecer? Ele vai começar a subir. Vai começar a subir, porque a temperatura do ar ficou alta, ele ficou mais leve. O ar ficou mais leve, ele começa a subir. A temperatura, né, alterando o peso do ar. Então, olha só, é como se o balão de ar quente, menos denso, boiasse no ar frio, mais denso. Do mesmo modo que um navio flutua na água. Então, à medida que vai alternando a temperatura, o balão consegue ir alterando, consegue ir subindo, né? É importante dizer que precisa de um material extremamente resistente, né? Porque aqui dentro está muito quente, a temperatura do ar é extremamente alta, então precisa de um envelope feito de nylon ripstop, o nome do material, tá? E ele deve conter uma resina antifogo, tá? Que evita aí dele pegar fogo. E nunca pode ser saltado ao meio-dia, pessoal. Os voos são feitos no começo da manhã ou no fim da tarde, quando os ventos são mais amenos, e é perigoso voar com sol a pino, porque o chão está muito aquecido. Sol a pino, ou seja, sol de meio-dia, onde o sol está muito quente, né? Por que então? Vejam que o que faz, vocês já sabem que o que faz o balão subir é a temperatura, né? A temperatura interna deve estar maior do que a temperatura externa. E ao meio-dia, onde o sol vai estar muito quente, a temperatura externa já vai estar alta. Então a temperatura externa tem que estar baixa, tá? Para o balão conseguir subir. E como que eles controlam a altitude? Tá? Uma tampa em forma de paraquedas pode ser aberta para soltar um ar quente. O ar frio entra pela boca do balão e aumenta a densidade do ar interno, fazendo o balão descer. Então veja só, aqui ele está sobrevoando, temos então ar quente aqui dentro. Aqui fora tem o que? Ar frio. O ar quente, pessoal, ele é mais leve, menos denso, tá? Menos denso e mais leve, tá? O ar meio fora, né? Do lado de fora do balão. A temperatura
menor e mais denso, tá bom? Deste princípio, eles conseguem levantar. Pessoal, finalizando então a nossa videoaula, temos várias experiências, tudo bem? Lá na página 53, façam uma experiência muito simples, muito fácil de fazer. Façam as questões de 1 a 8. Página 55, façam também a experiência, as duas lá na página 55, as questões de 1 a 5 e as questões de 1 a 4. A página 57, façam a experiência também. E as questões de 1 a 3 são todas relacionadas ao ar, tá? É simples de fazer, muito interessante, então não deixem de tirar fotos, enviar para as nossas redes sociais do colégio, tudo bem? E façam também as questões de 1 a 3 da página 62. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.